estamos aqui para mais uma videoaula, né? Nossa videoaula de número 05, onde nós iremos continuar o nosso conteúdo de cinemática. Em especial, iremos abordar o conhecimento sobre o movimento retilíneo uniforme, também conhecido pelas suas abreviações da sigla como movimento MRU. Definição. O movimento retilíneo uniforme, como nós conhecemos pelas abreviaturas que geralmente irei abordar como movimento retilíneo uniforme MRU, é o movimento que segue uma trajetória em linha reta. Então, quando eu digo que o movimento ele é retilíneo uniforme, a palavra retilínea ela vai estar associada à linha reta. Eu posso também utilizar apenas a nomenclatura de movimento uniforme. Se eu disser que o movimento é uniforme, não necessariamente ele será retilíneo. Mas iremos abordar aqui nosso conhecimento como movimento retilíneo uniforme. Então, que tem a mesma ou aproximadamente a mesma forma, aparência, padrão, valor que os outros do mesmo tipo. Ao dizermos que o movimento ele é retilíneo uniforme, significa que ao decorrer do seu movimento ele repete determinado padrão. Geralmente associamos que esse padrão é o seu deslocamento. Quando dizemos que o movimento é uniforme, significa que ele vai ter uma variação, no caso, em deslocamentos iguais em intervalos de tempos iguais. Se vocês se recordarem lá do nono ano, ao abordarmos um pouco sobre cinemática de forma introdutória, nós abordamos o movimento uniforme. E o que era o movimento uniforme? Por definição, era distâncias iguais, distâncias percorridas em intervalos de tempos iguais. Suas principais características são: a velocidade é constante e possui o mesmo valor da velocidade média. Então, uma das características principais é o quê? Que a velocidade ela é constante. Ela não varia. Por esse motivo que é distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Se fosse distâncias diferentes em intervalos de tempos iguais, a velocidade não seria constante. Outra característica importante é que as variações de posição ou distâncias percorridas ao longo da trajetória são iguais. É como que eu disse para vocês, né? A distância percorrida ela será iguais em um mesmo intervalo de tempo. Então, em intervalo de tempos iguais, terei distâncias iguais. Isso quando o movimento é uniforme. Se essas características não forem obedecidas, então vai significar que o meu movimento ele não é uniforme. E a outra característica importante é o quê? É que a aceleração ela tem que ser nula. Ou então, posso dizer que ela é zero. No movimento uniforme, velocidade constante, a aceleração é nula, ou no caso igual a zero. Vamos tentar analisar essa seguinte situação. A tabela a seguir, que logo iremos ver, ela mostra as posições de um veículo em movimento de acordo com o tempo. Neste exemplo, o tempo começa a ser contado no momento em que o carro passa pelo marco de 300 metros de estrada. Então vamos analisar a imagem. Nós temos aqui um carro, né, numa estrada, onde nós temos uma pequena tabela. Uma tabela do instante, que é o tempo, pela posição, dada em metros. Quando o instante é igual a zero, a posição inicial do meu corpo ela é igual a 300 metros. Ao se passar um intervalo de tempo de 4 segundos, o que acontece? Acontece que a minha posição ela já não é mais 300 e passou a ser 100, o que significa que houve uma variação de 100 metros. Aqui houve uma variação de 4 segundos. Aí,
Em uma outra posição, quando o instante é igual a 8 segundos, observamos que houve uma variação de 4 segundos. Quando o instante era igual a 8 segundos, a posição era igual a 500 metros. A posição era igual a 500. Então, houve novamente uma variação de 100 metros. Se eu for analisar cada posição, eu verificarei o quê? Que a variação do intervalo de tempo ela é igual a 4 segundos em todos os instantes. E que nesses instantes a variação do espaço ela é igual a 100 metros. Isso caracteriza o quê? Isso caracteriza um movimento retilíneo uniforme, né? Por quê? Porque eu tenho aqui intervalos de tempos iguais. Quais são os intervalos de tempos que observamos? 4 segundos. E associado a esses intervalos de tempos iguais, nós temos distâncias percorridas iguais. A distância ela variou de 100 em 100 metros e o intervalo de tempo foi de 4 em 4 segundos. E isso caracteriza, através dessa tabela, o nosso movimento uniforme. Vamos ler aqui a descrição da imagem. Representação de um carro visto em 2 momentos na pista de provas. No momento 0, vamos aqui ao momento 0, a posição é 300 metros depois. O tempo começou a ser contado na marca de 300 metros.